Fabiana era uma jovem de 21 anos que, além de estudar, trabalhava, pois gostava de ter seu próprio dinheiro para não depender de ninguém. Ela morava com a sua mãe, Camila, que por sua vez era uma mulher solitária e um pouco triste, mas tentava seguir a vida. Para Camila, as coisas nunca foram fáceis, pois teve Fabiana quando tinha apenas 16 anos. Fabiana era fruto de um namorico que ela teve na adolescência, que não tinha sido nada sério, mas que gerou Fabiana. Camila havia decidido criar Fabiana sozinha, pois havia sido mandada embora de casa por seu pai, que não queria uma mãe solteira. Assim, na época, Camila não pensou duas vezes, arrumou suas coisas e foi embora. Desde então, ela nunca mais ouviu falar de seu pai ou do pai de Fabiana. Camila estudou e trabalhou muito na época da gestação até ter Fabiana. A mãe de Fabiana nunca quis ir atrás do pai dela, pois não queria depender de homem nenhum para nada e tentou ensinar o mesmo para sua filha, que acabou absorvendo essa ideia. Camila era gerente em uma pequena loja de roupas, mas era o suficiente para sustentar a ela e sua filha. Fabiana estudava e já trabalhava ao mesmo tempo como auxiliar administrativa em uma pequena empresa. Mãe e filha seguiam suas vidas, mas de vez em quando discutiam. Os motivos das discussões eram que Fabiana queria muito saber quem era seu pai. Fabiana não gostava da ideia de sua mãe privá-la dessa informação e, desde que se entendia por gente, sempre ficava com raiva por Camila ignorar isso. Camila dava inúmeras desculpas sobre o motivo do pai de Fabiana não estar na vida delas. Era uma tarde de domingo quando Fabiana decidiu abordar o assunto novamente. O sol estava se pondo e o céu exibia tons de laranja e rosa. Fabiana entrou na cozinha, onde sua mãe preparava o jantar. "Mãe, precisamos conversar", disse Fabiana cruzando os braços. Camila suspirou, já prevendo o rumo da conversa. "Sobre o que, Fabi?", perguntou, sem desviar os olhos da panela. "Você sabe sobre o quê? Eu quero saber quem é meu pai", Fabiana respondeu, tentando conter a impaciência na voz. Camila desligou o fogão e se virou para encarar a filha. Seus olhos mostravam cansaço, um reflexo das batalhas que lutara sozinha por tantos anos. "Fabiana, eu já te disse tantas vezes", começou ela. "Eu sei o que você disse, mãe, mas não é justo. Eu tenho o direito de saber", interrompeu Fabiana, a voz elevando-se com a emoção. Camila esfregou a testa, buscando as palavras certas. "Fabi, eu não quero te machucar. Seu pai não quis fazer parte das nossas vidas. Ele..." Camila hesitou, buscando no rosto da filha um sinal de compreensão. "Ele o quê?", Fabiana pressionou. "O que aconteceu, mãe? Por que você nunca me contou a verdade?" Camila sentiu-se presa, sem saída. Respirou fundo, tentando manter a calma. "Porque ele não quer ser encontrado, Fabi. Eu não quero trazer mais dor para nossas vidas. Estamos bem sem ele", respondeu, tentando encerrar a conversa. Fabiana bufou exasperada. "Você sempre diz isso, mãe. Mas não entende o que é para mim não saber quem é meu pai", gritou Fabiana, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Camila cruzou os braços, firme. "Eu entendo mais do que você imagina. Eu fui rejeitada, mandada embora de casa. Fiz tudo sozinha e, francamente, você não precisa dele", retrucou, sua voz carregada de mágoa e frustração. "Talvez eu não precise, mas eu quero saber. É meu direito", rebateu Fabiana, levantando-se da cadeira furiosa. Camila virou-se de costas, pegando a panela novamente. "A conversa terminou, Fabiana. Já disse tudo o que tinha para dizer", disse ela, voltando ao trabalho na cozinha. Fabiana saiu da cozinha batendo os pés, seu coração pesado com a frustração e a tristeza. Subiu para o quarto, sentindo um vazio que parecia impossível de preencher. Trancou-se no quarto e jogou-se na cama, deixando as lágrimas caírem livremente. Os dias passaram
e a tensão entre mãe e filha continuava. Fabiana evitava olhar para Camila, e as conversas eram limitadas ao essencial. Cada vez mais, Fabiana sentia que sua mãe não confiava nela, que a estava privando de algo fundamental. Camila, por outro lado, sentia-se cada vez mais pressionada e desgastada pela insistência da filha. Em uma noite silenciosa, Fabiana sentou-se à escrivaninha, pegou seu diário e começou a escrever. Ali, expressava a dor que sentia, a confusão, a necessidade de saber mais sobre suas origens. As páginas se enchiam de palavras angustiadas, uma busca incessante por respostas que pareciam estar sempre fora de alcance. O tempo passou, mas a questão do pai de Fabiana continuava uma ferida aberta. A relação entre mãe e filha seguia tensa, marcada pela ausência de um passado não contado. Fabiana sabia que, de uma forma ou de outra, precisaria encontrar suas próprias respostas. E Camila, em seu silêncio, carregava o peso de um segredo que não conseguia compartilhar, temendo o impacto que a verdade poderia ter sobre a filha e sobre ela mesma. Sempre que discutiam, Fabiana pegava um ônibus e ia para uma praça bem distante de casa para refletir. Nesta praça, ela olhava a movimentação das pessoas, sentia o vento e ouvia o canto dos passarinhos. Mas o principal motivo dela ir para lá era que havia um senhor que aparentava ter seus 60 anos de idade que tocava um violão bem velho. A música deste homem era encantadora para os ouvidos das pessoas, que sempre paravam um pouco para ouvi-lo tocar. Fabiana amava a música dele, pois isso lhe acalmava a alma. As pessoas davam alguns trocados para o músico, mas Fabiana, quando era nova e não tinha muito dinheiro, levava comida para ele. O homem agradecia de coração a todos e a Fabiana. No momento atual, quando Fabiana tinha problemas no trabalho, nos estudos ou em casa, ela passava nesta praça para ouvir a música daquele homem. Para todos, era como um mantra sagrado. Às vezes, Fabiana conversava com ele. Seu nome era Caio, um homem velho, simpático e educado que, incrivelmente, as pessoas adoravam conversar. Algumas pessoas, inclusive, ofereciam chances para que ele tivesse um emprego, mas ele se negava a sair daquela praça. Fabiana perguntava por que Caio não aceitava essas propostas que faziam para ele, pois isso poderia ajudar Caio a melhorar de vida e a levar sua música para outras pessoas. Caio, por que você não aceita essas ofertas de emprego? Fabiana perguntou em uma tarde ensolarada, enquanto Caio ajustava as cordas de seu violão. Caio baixou a cabeça e ficou apenas alguns segundos quieto. Fabiana percebia que ele não gostava deste assunto, pois o deixava triste. Sabe, Fabiana, às vezes a gente encontra um lugar onde se sente em paz. E essa praça é meu lugar. Aqui, com meu violão e as pessoas que passam, eu me sinto vivo, disse ele finalmente, com um sorriso melancólico. Fabiana notou a tristeza nos olhos de Caio e rapidamente mudou de assunto. Eles continuaram conversando sobre música, livros e as pequenas coisas da vida. Fabiana via em Caio um amigo ou um conselheiro que sempre lhe ajudava em momentos difíceis com suas sábias palavras. Caio adorava a garota como se fosse sua filha. Os policiais da área gostavam de ver Caio ali tocando o seu velho violão. Assim, para todos, Caio trazia vida àquela pracinha. Às vezes, Fabiana chegava um pouco depois das 22 horas em casa e sua mãe, Camila, ficava preocupada. Mas sabia que sua filha sabia se cuidar. Mesmo assim, ela fazia seu papel de mãe e perguntava onde ela estava. "Onde você estava até essa hora, Fabiana?" perguntava Camila, tentando esconder a preocupação na voz. "Estava com um amigo, mãe", respondia Fabiana, sem dar muitos detalhes. Camila começou a pensar que talvez Fabiana estivesse conhecendo algum rapaz. Porém, isso não a tranquilizou em nada, pois ficou desconfiada e queria saber quem era, mas não disse nada. Um dia, quando Fabiana voltava para casa, comprou uma marmitinha para levar algo para Caio comer. E quando chegou na praça, estranhou que Caio não estava lá. Isso pareceu estranho,
porque ele sempre esteve ali por anos e só ia embora da pracinha tarde da noite para algum lugar que poderia ser sua casa. Fabiana se aproximou de um aglomerado de pessoas e viu o violão de Caio totalmente quebrado no chão. O cestinho onde ele recebia doações em dinheiro das pessoas estava jogado. Além disso, os livros que ele lia ali na praça estavam rasgados. Fabiana se preocupou e perguntou a um dos policiais o que havia acontecido com Caio. "Rodrigo, o que aconteceu aqui? Onde está o Caio?" perguntou ela, visivelmente abalada. O policial Rodrigo lhe respondeu que, na troca de turnos, a praça fica um pouco sem segurança, mas esse tempo sem eles ali foi o suficiente para que alguns homens de uma gangue criassem uma confusão com Caio. Eram 3 homens que provavelmente eram os filhinhos de papai. Eles mexeram com o pobre homem que nunca fez mal a ninguém. Quebraram suas coisas e seu maior bem, que era o seu velho violão, explicou Rodrigo, com um tom de indignação. "Mas onde está Caio agora? Ele está bem?" insistiu Fabiana, seu coração apertado de preocupação. Os 3 homens foram detidos pela polícia alguns minutos depois. Mas Caio, durante a confusão, para proteger suas coisas, não reagiu. Ele se abraçou ao violão, mas os 3 conseguiram tirá-lo dele e o quebraram na frente dele. Muito triste e zangado, Caio tentou reagir, mas foi empurrado com tanta força que caiu no chão e bateu com a cabeça, disse Rodrigo com um olhar sério. Fabiana sentiu um nó na garganta enquanto Rodrigo continuava. "Quando chegamos, conseguimos pegar os 3 e levá-los à delegacia. Chamamos uma ambulância para o Caio e ele está hospitalizado agora", concluiu Rodrigo. Fabiana sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Ela não conseguia acreditar que algo tão terrível havia acontecido a Caio, o homem que sempre a acolheu com sua música e sua sabedoria. Sem pensar 2 vezes, ela pegou o ônibus e foi diretamente para o hospital. Fabiana ficou assustada com isso, pois em anos Caio nunca fez mal a uma mosca e não havia motivos para que alguém fizesse mal a ele. Rodrigo disse que, infelizmente, há pessoas cruéis neste mundo, mas desejava que Caio ficasse bem logo. Fabiana se prontificou a ir até o hospital ver como estava seu amigo. Quando ela chegou lá, soube que ele estava bem, que foi apenas um susto. Mesmo assim, ela decidiu ficar por ali até que pudesse ver seu amigo. Enquanto isso, em casa, já passava das 23 horas e Camila estava preocupada com Fabiana, que não atendia às suas ligações. Até que Fabiana telefonou de volta e disse onde estava. Camila foi para o hospital rapidamente e, quando chegou lá, viu sua filha preocupada, mas bem. Fabiana explicou toda a situação para sua mãe e falou de Caio para ela. Fabiana contou como aquele homem era bom e gentil com todos e que não merecia passar por aquilo que ele passou hoje. Camila entendeu, mas isso não a deixou menos preocupada com sua filha, que disse que não sairia de lá enquanto não visse Caio e falasse com ele. Camila teve que concordar, pois sua filha já era bem independente. Mesmo assim, ela não iria sair de lá sem ela. O médico que estava atendendo Caio era bem simpático e gentil. Ele perguntou para as enfermeiras se ele estava sozinho. Elas disseram que uma mocinha estava lá fora. Havia outras pessoas que foram embora, mas 2 estavam lá fora. O médico foi falar com Fabiana e Camila e disse que Caio estava bem, mas muito triste. Disse que, se elas quisessem vê-lo, poderiam entrar. Camila disse que Fabiana poderia entrar sozinha e que esperaria ali fora por sua filha. Logo em seguida, Fabiana entrou e abraçou seu amigo. Caio chorou e disse que eles quebraram seu bem mais precioso, que era o violão. Fabiana disse que compraria outro para ele sem problema. Caio disse que aquele violão tinha um valor especial para ele, pois pertenceu a alguém que ele amou muito no passado. Fabiana ficou curiosa, mas não era momento para falar sobre aquilo. Ela disse que ele ficaria bem no hospital por este dia, mas que voltaria na noite seguinte para visitá-lo. Camila achou que Fabiana estava demorando e decidiu ir até o quarto onde Caio estava no hospital. Chegando perto da porta, ela ouviu Fabiana e ele conversando e decidiu apenas dar uma olhadinha para ver com quem sua filha estava conversando. Camila olhou de cantinho pela porta do quarto e viu Caio.
Quando ela viu Caio, não acreditou e ficou assustada, pois ela conhecia aquele homem de alguma forma. Assim, sem que Fabiana e Caio notassem, Camila voltou para a recepção do hospital e ficou esperando sua filha. Quando Fabiana voltou mais calma do quarto de Caio, ela viu sua mãe nervosa, como se algo a incomodasse. Ela perguntou se estava tudo bem e Camila apenas disse que sim, com o semblante assustado, como se tivesse visto um fantasma. Mas Fabiana decidiu apenas ir embora com sua mãe dali, pois sabia que clima hospitalar tinha dessas coisas. Em casa, Camila deu boa noite à sua filha e foi para o seu quarto. Fabiana estranhou o jeito de sua mãe e perguntou se realmente estava tudo bem. Camila respondeu que sim e foi para o seu quarto. Em seu quarto, se preparando para dormir, Camila pensou no seu passado. Ela pensou que seu pai tinha sido cruel ao mandar ela embora de casa grávida, mas também pensou no pai de Fabiana, que ela não quis mais saber dele, pois era um homem que vivia a vida sem se preocupar com o amanhã. Desde que foi embora de casa, há 16 anos, ela nunca mais havia ouvido falar deles até esta noite. Há 16 anos, Camila era uma jovem de bem com a vida. Ela tinha poucos amigos, mas adorava eles. Camila gostava de tocar violão, um presente de sua mãe que havia falecido quando ela era criança. Ela sempre se reunia com seus amigos e levava seu violão, que já havia pertencido à sua mãe. Então, em uma roda de amigos, foi que ela conheceu, através de um deles, Alberto, um homem que era 12 anos mais velho que ela, mas seu porte físico e beleza faziam ele aparentar ser bem mais jovem. Camila e Alberto começaram a se conhecer melhor e, entre saídas e passeios, Alberto pediu Camila em namoro. Ela aceitou, mesmo com a diferença de idade. Eles começaram a namorar e chegou o dia de apresentar seu namorado Alberto para o seu pai, Ricardo. Tudo aconteceu durante um jantar com os três. Camila estava feliz em apresentar Alberto para Ricardo, mas quando Alberto chegou à casa de Camila e ela apresentou ele ao seu pai, Camila sentiu que seu pai não gostou nada de sua filha, de apenas 16 anos, estar de namorico com um homem que tinha a idade dele. Ele não demonstrou apenas em atitudes, mas em palavras, pois disse à sua filha que jamais aprovaria aquele namoro. Alberto foi maltratado por Ricardo de tal forma que, educadamente, se despediu de Camila e foi embora dali. Quando Alberto saiu, Camila, com raiva, brigou com seu pai, dizendo que ele não tinha direito de fazer aquilo, pois era a vida dela, e ele não tinha de se meter, apenas ser educado. Ricardo notou o erro que cometeu e ficou sem saber o que fazer. Então, Camila foi atrás de Alberto. Quando ela o encontrou em sua casa, ele olhou para ela com um olhar triste e disse que talvez o pai dela tivesse razão, pois eles tinham a mesma idade. Camila era jovem e teria uma vida inteira pela frente. Camila tentou acalmá-lo, mas ele apenas pediu para que ela saísse e voltasse para casa. Camila não acreditou naquilo e apenas se levantou e foi embora. Quando chegou em casa no dia seguinte, seu pai, Ricardo, estava preocupado e pediu desculpas à sua filha, mas ela disse que já era tarde demais, pois Alberto havia terminado com ela. Seu pai era um tipo de homem rústico, que falava o que pensava sem filtrar as palavras. Então ele disse que era melhor assim. Camila disse que estava grávida. Ricardo ficou possesso de raiva novamente e discutiu muito com sua filha. Dessa forma, uma noite de jantar em família acabou sendo algo catastrófico para os três, pois, além da discussão, Ricardo disse que não tinha mais filha e mandou ela embora de casa e seguir sua vida. Camila arrumou suas coisas, pegou seu violão e saiu de casa. Mas na porta de casa, ela preferiu não levar nenhuma lembrança dali e jogou seu violão no lixo. Alberto, que tinha se arrependido, foi atrás de Camila naquela mesma hora. Mas quando chegou na casa dela e falou com o pai dela, perguntando por ela, Ricardo apenas disse que havia expulsado ela de casa e fechou a porta na cara de Alberto. Tanto Ricardo quanto Alberto trataram Camila de uma forma terrível. Então, dentro de casa, Ricardo viu o violão de sua filha no lixo. Alberto, que estava indo embora, também viu o violão. Camila, no outro dia, arrependida, voltou para pegar o violão no lixo,
mas ele não estava mais lá. No momento atual, Camila acorda com barulho na cozinha e vai ver que Fabiana está fazendo uns lanches e separando umas pequenas compras. Então, Camila pergunta o que é tudo aquilo, mesmo já sabendo a resposta. Fabiana então responde que é para seu amigo Caio. Camila pergunta se é este o nome daquele senhor, e Fabiana diz que sim. Fabiana se despede de sua mãe, dizendo que vai para a aula, e depois da aula, para o trabalho, e logo depois, visitar Caio no hospital, pois talvez ele tenha alta hoje. Naquela noite, Caio teve alta e Fabiana o ajudou a ir para sua casa, uma casinha humilde com poucos móveis velhos e deteriorados. Ela deixa Caio lá com as compras que fez, os lanches e se despede. Caio agradece por tudo e Fabiana sai. Dolorido e cansado, Caio vai se deitar, mas alguém bate à porta. Quando ele a abre, é Camila. Caio se assusta, seus olhos se enchem de lágrimas e ele diz: "Você, há quanto tempo, Camila?" Camila apenas pergunta por que ele não está usando seu verdadeiro nome. Caio diz que não queria ser reconhecido por ninguém. Camila diz: "Você mudou bastante desde a última vez que te vi, mas vim aqui te perguntar o que você quer com aquela garota." Caio disse que absolutamente nada. "Aquela mocinha vai na praça onde eu fico há anos, ela sempre vai me ouvir tocar o violão", disse Caio. Camila fica surpresa e pergunta se ele ainda tem o violão. Caio disse que foi o motivo dele ter ido parar no hospital, pois ele teria dado a sua vida para proteger aquele violão, pois queria entregar para ela de volta um dia. Camila fica surpresa e pergunta por que ele guardou por tanto tempo. Caio então responde: "Você era tudo para mim. Errei demais com você. Quando você foi embora, eu peguei o violão e o guardei na esperança de te ver de novo, mas nunca mais te encontrei." Camila ficou surpresa por ver que ele protegeu o seu violão, mas que não precisava fazer isso, até porque ela poderia comprar um violão novamente. "Minha vida foi bastante complicada, mas eu venci. Consegui criar Fabiana, minha filha, da melhor maneira possível, mas nunca imaginaria que o destino fosse unir vocês dois novamente", disse Camila. Caio ficou assustado ao saber que Fabiana era filha de Camila e começou a chorar na frente dela. Camila estava desconfortável e disse que queria pedir algo inusitado para aquele homem. Caio ficou com medo, pois talvez ela fosse pedir para ele se afastar dela e de Fabiana. Na manhã seguinte, Fabiana está arrumando algumas coisas para levar para seu amigo, quando de repente a porta de casa abre e sua mãe entra com Caio em casa. Fabiana fica perplexa, sem saber o que aquilo significa. Então, ela pergunta o que está acontecendo e Caio diz: "Por favor, talvez você nunca me perdoe pelo que fiz, por ter abandonado vocês duas." Fabiana não entende o que está acontecendo. Então, Camila diz que, em primeiro lugar, o nome dele não é apenas Caio. Caio fala para Fabiana: "Meu nome é Caio Alberto e sou seu pai." Fabiana pergunta que tipo de brincadeira é aquela. Então, Camila conta toda a verdade do que aconteceu. E Caio Alberto, seu pai, disse que no dia que a mãe dela foi embora, ele se arrependeu amargamente. Ele foi até a casa do pai dela para conversar com ela, mas ele havia expulsado ela de casa porque estava grávida de Caio Alberto. Caio Alberto se emocionou, mas Ricardo fechou a porta na cara dele. Quando estava indo embora atrás de Camila, ele achou o violão dela no lixo. Camila havia jogado fora seu bem mais precioso e ido embora grávida de Fabiana, sua filha. Caio então pegou o violão e procurou Camila por toda a cidade e não encontrou. Camila havia se mudado para outra cidade para ter sua filha e voltou apenas 15 anos depois. Seu pai havia falecido e ela tinha que cuidar do seu enterro, sem contar a Fabiana sobre seu avô. Por isso, Caio Alberto não encontrou elas na cidade. Assim, se sentindo culpado pelo que fez, ele não conseguia trabalhar de tristeza. Devido a isso, foi despejado de casa e ficou apenas com o violão dela, o qual ele aprendeu a tocar. Suas músicas eram tristes quando lembrava do que fez a Camila, mas alegres quando sabia que tinha um filho no mundo que ele não sabia que era Fabiana. Então, era por isso que ele teria dado sua vida por aquele violão,
que, conforme ele, era o seu bem mais precioso. De algum modo, Fabiana se sentia bem quando ouvia as músicas de Caio Alberto na praça. Ele não era um homem mau, apenas meteu os pés pelas mãos e não soube como agir. Assim, ele tentou corrigir tudo, mas nunca mais achou Camila. E além disso, ele não sabia se era um menino ou menina. Camila então disse para Fabiana que este era o pai que ela tanto procurava. Algo muito estranho aconteceu aqui, pois não sei como a vida ou o destino decidiu unir vocês dois novamente. Mas eu não vou separar vocês, disse Camila. Ela complementou que Caio poderia ficar ali e tentar ajeitar sua vida novamente, mas que por pouco tempo, pois ela não ia deixar o pai de sua filha jogado nas ruas daquela forma. Caio Alberto olhou para Fabiana e perguntou se podia abraçar a filha que ele tanto procurou e pediu perdão por tudo. Fabiana não conseguiu esconder a felicidade e abraçou seu velho pai. Camila não odiava Caio Alberto, mas também não o amava mais. Por isso, a consciência mandou ela dar uma chance a ele de viver com sua filha, mas ele teria de arrumar um trabalho e seria por pouco tempo. Ao ver sua filha feliz daquela forma, Camila deu um leve sorriso de alegria. Fabiana observava a sombra longa e magra de Caio, projetada contra a parede da sala, as luzes fracas dos postes de rua mal iluminando o pequeno espaço. O clima era tenso e sombrio, refletindo os anos de separação e os traumas não resolvidos. A presença de Caio trouxe à tona memórias dolorosas para Camila, que lutava para manter a compostura diante da filha. "Eu ainda não consigo acreditar que você está aqui", disse Fabiana, sua voz baixa e trêmula. "Tantas vezes imaginei como seria encontrá-lo, pai, mas nunca pensei que seria assim." Caio abaixou a cabeça, a vergonha evidente em sua postura curvada. "Eu sei que não posso mudar o passado, Fabiana. Eu apenas espero que possamos construir algo novo a partir daqui." Camila, encostada na parede da cozinha, observava a interação com um olhar distante. Ela sentia uma mistura de alívio e angústia. A presença de Caio era um lembrete constante de um passado que ela tentou enterrar, mas que agora estava de volta à sua vida. "Fabiana, você deve saber que não foi fácil para mim aceitar isso", começou Camila, sua voz firme, mas cheia de emoção. "Mas você merece conhecer seu pai, mesmo que isso traga à tona dores antigas." Fabiana olhou para a mãe, sentindo a profundidade do sacrifício que Camila estava fazendo. Ela sabia que essa reconciliação não era apenas para ela, mas também para que Camila pudesse finalmente encontrar alguma paz. Nos dias seguintes, a tensão na casa era palpável. Caio tentou se adaptar, fazendo pequenos reparos na casa e cozinhando algumas refeições, mas sempre parecia que ele estava andando sobre cacos de vidro. Fabiana fazia o possível para mediar as interações, tentando criar um ambiente onde todos pudessem coexistir. Uma noite, enquanto Fabiana estava no trabalho, Camila e Caio se encontraram sozinhos na sala de estar. O silêncio era opressor e, finalmente, Camila decidiu quebrá-lo. "Caio, preciso saber, por que você realmente voltou?", perguntou ela, sua voz baixa e intensa. Caio suspirou, sentando-se no sofá desgastado. "Eu voltei porque não podia mais viver com o peso do que fiz. Abandonar você e Fabiana foi o maior erro da minha vida. E quando vi Fabiana na praça, foi como se uma segunda chance tivesse me sido dada." Camila o observou, seus olhos analisando cada linha de sofrimento no rosto de Caio. Ela queria acreditar nele, mas as cicatrizes eram profundas. "Eu não sei se posso perdoá-lo, Caio, mas por Fabiana estou disposta a tentar. Ela merece uma família, mesmo que imperfeita." Caio assentiu, a gratidão evidente em seus olhos. "Obrigado, Camila. Eu farei tudo o que puder para ganhar sua confiança novamente." Enquanto isso, Fabiana estava no trabalho, mas sua mente estava em casa. Ela sabia que a reunião entre seus pais era inevitável e crucial. A ansiedade a corroía, mas ela se forçava a se concentrar nas tarefas à sua frente. Quando voltou para casa,
encontrou Camila e Caio na sala. Um silêncio estranho entre eles, mas não mais carregado de tensão. Fabiana sentiu um fio de esperança. "Como foi a noite?" perguntou Fabiana, tentando soar casual. Camila olhou para Fabiana e depois para Caio, antes de responder. "Foi um começo. Ainda temos muito a resolver, mas pelo menos estamos falando." Fabiana sorriu, sentindo que, apesar da escuridão do passado, havia uma pequena luz de esperança no horizonte. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Caio, determinado a fazer as pazes com seu passado, começou a frequentar sessões de terapia, algo que Fabiana sugeriu e que ele aceitou relutantemente. Camila também decidiu procurar ajuda profissional, tentando lidar com as emoções há muito enterradas. As sessões de terapia ajudaram a revelar camadas de dor e arrependimento que Caio carregava. Ele descobriu que proteger o violão de Camila não era apenas uma tentativa de manter uma conexão, mas uma forma de expiação, de guardar algo puro em meio ao caos de suas escolhas. Enquanto isso, Fabiana estava no meio de um redemoinho emocional, vendo seus pais lidarem com seus demônios. Ela se dedicou ainda mais ao trabalho e aos estudos, tentando encontrar um equilíbrio em meio ao caos crescente em casa. Sua determinação foi uma fonte de inspiração, mas também a exauriu. Um dia, após uma longa sessão de terapia, Caio decidiu levar Camila ao lugar onde tudo começou para eles. Ele a levou ao parque onde Camila costumava tocar seu violão. "Camila, eu sei que não podemos mudar o passado, mas talvez possamos encontrar alguma paz aqui", disse Caio, segurando o velho violão que ele tinha protegido por tanto tempo. Camila olhou para o violão, as memórias inundando sua mente. Ela pegou o instrumento com mãos trêmulas e começou a tocar uma melodia antiga, aquela mesma que tocava no parque anos atrás. A música encheu o ar, trazendo uma sensação de nostalgia e melancolia. "Eu lembro dessa música. Você sempre dizia que era a nossa música", disse Caio, com a voz embargada. Camila continuou a tocar, as notas flutuando no ar frio da tarde. Por um momento, o tempo pareceu parar, e as feridas do passado começaram a se fechar, mesmo que apenas um pouco. Quando Camila terminou, ela olhou para Caio, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Talvez um dia eu possa perdoá-lo completamente, Caio. Mas por agora, isso é o melhor que posso fazer", disse ela. Caio assentiu, aceitando as palavras dela com humildade. "Isso é mais do que eu poderia pedir, Camila. Obrigado por isso." A partir desse dia, as interações entre Caio e Camila se tornaram menos tensas. Eles começaram a encontrar uma nova forma de coexistir, uma que não era baseada no amor romântico, mas em respeito e entendimento mútuo. Fabiana, ao ver essa mudança, sentiu uma esperança renovada. Ela sabia que o caminho para a cura total seria longo e difícil, mas os passos que estavam dando eram significativos. Em uma noite fria e chuvosa, Fabiana encontrou Caio sentado sozinho na sala, olhando para o violão. "Pai, você está bem?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Caio suspirou, passando a mão pelo violão. Estava pensando em tudo o que aconteceu, em como um simples instrumento pode carregar tanto peso emocional. Este violão era da sua mãe e depois se tornou minha forma de tentar me redimir. Fabiana pegou a mão de Caio, apertando-a com carinho. "Eu sei que o passado não foi fácil, mas o que importa é o que fazemos agora. Você está aqui, e isso é o que importa para mim." Caio sorriu, sentindo-se um pouco mais leve. "Você é uma jovem incrível, Fabiana. Não sei como mereci uma filha como você, mas sou grato todos os dias por isso." Enquanto os meses passavam, a relação entre Fabiana, Caio e Camila continuava a evoluir. Eles enfrentaram altos e baixos, mas sempre juntos. As sessões de terapia ajudaram todos a processar suas emoções e a encontrar maneiras saudáveis de lidar com os desafios. Certa manhã, Camila acordou com uma sensação de clareza.
Ela sabia que precisava fazer algo para seguir em frente completamente. Ela pegou o telefone e ligou para Fabiana e Caio, pedindo para encontrá-los no parque. Quando chegaram, Camila estava esperando com um envelope na mão. "O que é isso, mamãe?" perguntou Fabiana, curiosa. "São cartas que escrevi ao longo dos anos. Nunca as enviei, mas agora sinto que é o momento certo para vocês lerem", disse Camila, entregando o envelope a Fabiana. Fabiana abriu o envelope, encontrando várias cartas amareladas pelo tempo. Ela começou a ler em voz alta, as palavras de sua mãe revelando uma profundidade de dor, arrependimento e esperança. Enquanto Fabiana lia, Caio sentiu um nó na garganta. Ele nunca soube que Camila havia escrito essas cartas, nem que ela havia guardado tantas emoções por tanto tempo. Quando Fabiana terminou de ler, ela olhou para sua mãe com novos olhos. "Mamãe, você passou por tanto. Eu não sabia. Obrigada por compartilhar isso conosco." Camila sorriu, sentindo uma leveza que não sentia há anos. "Eu também precisava disso, Fabiana. Precisava liberar essas emoções e seguir em frente." Caio, visivelmente emocionado, se aproximou de Camila. "Camila, eu não sabia, mas agora que sei, quero que saiba que sempre estarei aqui para você, como amigo e como pai de Fabiana." Camila assentiu, aceitando o apoio de Caio. Com o passar do tempo, a família encontrou um novo equilíbrio. Eles nunca esqueceram o passado, mas aprenderam a viver com ele de uma maneira que não os impedia de seguir em frente. Fabiana continuou a se destacar em seu trabalho e estudos, inspirada pela força de seus pais. Camila encontrou uma nova paixão na escrita, transformando suas experiências em histórias que poderiam ajudar outras pessoas. Caio continuou a tocar música, não mais como uma forma de expiação, mas como uma celebração da vida e da família que ele finalmente encontrou. Em uma tarde ensolarada, Fabiana organizou uma pequena reunião em casa para celebrar o aniversário de Camila. Enquanto todos se reuniam na sala, Fabiana levantou um brinde. "À minha mãe, a mulher mais forte que conheço, e ao meu pai, que encontrou o caminho de volta para nós. Que possamos continuar a crescer juntos e a apoiar uns aos outros em tudo o que vier pela frente." Camila e Caio sorriram, brindando com Fabiana. Eles sabiam que o futuro ainda poderia trazer desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. E assim, a história de Fabiana, Caio e Camila continuou, marcada pelo amor, pela resiliência e pela certeza de que, não importa o que viesse pela frente, eles sempre teriam uns aos outros.